Vem Deus, labassuri canto e da lavachere. Você está na presença do Todo-Poderoso, então vai se derramando, vai se entregando a Ele, dizendo a Ele que você quer realmente essa comunhão, essa intimidade, que você quer realmente se aproximar do Todo-Poderoso. Talvez há muito tempo você não dá glórias a Ele. E dá glórias não porque um milagre aconteceu, não porque alguma coisa que era tão importante veio sobre a tua vida, mas dá glória simplesmente porque o Senhor te amou, Ele te escolheu, Ele te separou para Ele, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, Ele tem feito da sua vida uma vida de bênção. Xalabatorena lama tererecova recanta eda lava. Vai amando, se entregando. Cadê a igreja que ora? A igreja que busca, a igreja que se aproxima do Criador. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias. Lama sorida la balababa babachara na lama matere. Intimidade, comunhão com Ele, é isso que Deus está buscando com você. Santo, 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 aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Deus, que eu me torne um vaso de honra, um vaso novo nas tuas mãos. Amém. Bom dia a todos. Podemos sentar. Bom dia para quem está em casa. Amém. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu estava orando a Deus e eu estava meditando sobre a destruição daquelas duas cidades. Não chegou a ser destruído juntas, né? Nínive e Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído. A gente sabe disso, não é? A Nínive não foi destruído no momento a qual eu vou falar agora. Mas antes que alguém argumente, fala, mas 150 anos depois, está escrito lá no profeta Naum, que ela foi destruída, sim, 150 anos depois, pela mesma razão da qual deixou de ser destruída na época. Mas eu não vou falar dessa época posterior, porque 150 anos depois, não eram as mesmas pessoas que estavam lá. Concorda comigo? Então a minha intenção é explicar o momento. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, ela foi subvertida mesmo. Deus mandou fogo e enxofre aquela cidade, se acabou. A mulher de Ló virou uma estátua de sal naquela cidade. E Nínive escapou na mesma promessa de Deus, da qual ele estava trazendo o juízo dele. Amém? E a minha pergunta era, por que muitas vezes, por exemplo, todo mundo pergunta, será que Jesus está chegando, está voltando? Né? Todo mundo tem essa dúvida. Um irmão ontem na comunidade falava para mim, falou, pastor, ainda para o mundo está muito bom, o mundo está feliz, está alegre, está vivendo aquela euforia do mundo. Está, olhando assim, está realmente, né? O mundo está aproveitando essa fase, parece que está uma coisa ainda boa demais para que Jesus ainda esteja já à porta. Mas a Bíblia diz que Jesus viria num tempo como esse, como ladrão da noite, todo mundo alegre demais, não é? Só que às vezes vem aquela pergunta, por que parece que Jesus tem demorado? Porque todo mundo sabe que Jesus morreu no Calvário, sabe ou não sabe? Não existe ninguém que não saiba disso. Se perguntar a uma criança lá, quem foi Jesus? Ela não vai te explicar Jesus como Salvador, o Filho de Deus, como o Messias, do qual iria morrer no Calvário. Eles vão trazer Jesus como crucificado, não é isso que eles vão dizer? Então, o sacrifício de Jesus vai ser trazido à tona. Então, todo mundo sabe que Deus amou o mundo, que deu a vida por nós. Todos vão saber disso. Mas por que a demora de Deus? Em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó. Posso ler? O Senhor
não retarda a sua. Então Deus, ele não tem atraso com a promessa dele. Logo você pode trazer isso para a tua vida também. Por que que alguma coisa que eu estou buscando em Deus está demorando? Às vezes você até culpa as pessoas à sua volta, você culpa a empresa que você trabalha, que talvez você acha que aquela promoção poderia ter saído antes para você. Podia, pastor, esse ano ter dado certo tais coisas. E nem as pessoas, elas têm controle desse tempo necessariamente. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não retarda, não é verdade? Ele não vai mudar o tempo dele. Você está entendendo isso? O tempo é de Deus, só que ele diz assim, ó, ainda que alguns há tempo tardia, mas é longânimo para convosco. Por qual razão, igreja? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, muitas vezes, essa demora de Jesus em voltar, pastor, já faz tanto tempo a promessa dele, por que que Jesus se demora tanto? Porque às vezes é necessário que haja arrependimento para alguns que Deus não quer que se percam. Deus não deseja que se percam. Ô pastor, mas Deus, ele já deixou profetizado, já disse que seria dessa forma, tudo bem. Só que Deus, ele sempre acreditou na gente, pode observar. Deus sempre, mesmo sabendo o desfecho de todas as situações, Deus sempre deixou para nós ali uma oportunidade para que a gente mudasse a nossa mentalidade e fizesse uma escolha correta. Então a demora que parece estar acontecendo, ela tem um motivo. Às vezes aquilo ali é um propósito de Deus aguardando. Não, ele ainda pode mudar, ainda pode voltar atrás. Essa pessoa ainda pode dar um passo no sentido contrário. E isso em relação a tudo. Por que que algumas pessoas ficam lá aquele tempo, não é, no hospital ali? Você fala, pastor, não sei se ele está sofrendo tanto ou não está, porque parece que a pessoa está quase partindo, mas não parte. Mas por que que Deus não retirou? Talvez ele esteja esperando que haja o quê? Um arrependimento, alguém chega, falha, aquela palavra entra no coração daquele familiar e aquela pessoa mude. Às vezes é uma pessoa que a gente olha e acha a pessoa tão ruim, tão maligna, e às vezes não é, às vezes tem um propósito dentro do coração daquela pessoa que a gente não conhece, que Deus não quer que se perca. Então a promessa de Deus, ela nunca é tarda, ele sempre está dizendo ali, é longânimo para conosco, querendo que alguns não se percam, que alguns de nós venhamos a ter o arrependimento. Eu vou pedir para você lá em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, vou fazer uma leitura com você sobre Sodoma e Gomorra. No capítulo 18, eu vou ler a partir do 19, Gênesis 18, versículo 19. Pode passar direto no 20. No 17 e 18, Deus, ele fala, eu vou ocultar alguma coisa a Abraão. E tá os anjos ali caminhando com Abraão depois que Sara riu, né? E os anjos passam ali por Abraão e vai sentido Sodoma e Gomorra para ver o que está acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala para os anjos assim, eu não vou ocultar nada para Abraão, vou contar. E aí Deus, ele começa a dizer, e disse mais o Senhor, ó, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem o quê? Que clamor é esse, irmão? As pessoas daquela cidade começaram a orar, começaram a pedir misericórdia para Deus. Era uma cidade violenta, era uma cidade que não tinha hospitalidade. Quem entrava na cidade ou era estuprado ou era morto, não é? Não podia ninguém passar por aquela cidade, que aqueles homens eram perversos. E a hospitalidade, se você fizer um estudo bíblico, você vai perceber que abrigar alguém
era algo que era primordial para Deus no Velho Testamento, o abrigar a pessoa, não deixar ninguém desamparado. E hoje, mesma coisa, você deve procurar cobrir as pessoas com oração. Amém? Você deve abrigar essas pessoas. Hoje você não pode realmente abrir a porta da tua casa, tem um cidadão lá na rua, você traz para dentro da tua casa, você pode destruir a tua família com isso. Mas no passado não era desse jeito. Amém? E eles matavam, estupravam, eles causavam estrago muito grande. E disse mais o Senhor, 21, vamos passar direto para o 21, ó. Tem se agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até, e se não, sabê-lo-ei. 22, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do... Os anjos vão e o Abraão continua ali conversando com Deus, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E aí Deus, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, ou longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão fala para Deus. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar quanto? 50 justos. Na cidade é fácil, não é, igreja? Achar 50 pessoas justas na cidade. Será que Santo Antônio da Platina teria? A gente já fica assim, oxe, né? Deus falou, poupá-lo-ei todo lugar por amor deles. Vou direto no 29. O Abraão fala lá no 29, continua ainda, a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali quanto? 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Ou seja, Deus ele continua dizendo que mesmo que houvesse 40, e chega até o final que Deus fala assim, se tiver 10, por amor dos 10 eu não destruo. No final não tinha nenhum, não é? Deus não achou um sequer naquele lugar. Capítulo 19, versículo 1. Os anjos chegam na cidade para Deus ver o que estava acontecendo. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levai os vossos pés, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes à rua passaremos o quê? Os anjos estavam lá para ver o que estava acontecendo na cidade mesmo. 3. E porfiou com eles, porfiou e insistiu, tá? Muito e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes um banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos. Eles estavam querendo ter relação com eles. Conhecendo na Bíblia está se referindo ao ato sexual ali. Olha a maldade que era. E a Bíblia diz que era jovens, velhos, todos. Ou seja, era uma cidade totalmente perdida. O anjo de Deus foi lá. Pastor, Deus já queria destruir. Se Deus quisesse já destruir, o que ele faria, igreja? Já mandaria o fogo de enxofre, não olhava nada. Concorda comigo? Só retirava o Ló junto com a família e pronto. Mas não, Deus ele é misericordioso. Deus ele espera, ele dá tempo, ele insiste com você, ele insiste comigo, ele insiste conosco para que nós mudemos. E às vezes a forma que acontece isso
é quando vem uma luta, uma adversidade, um momento complicado. Vamos pegar um outro exemplo, claro, já vou chegar lá para a gente ler sobre Nínive, mas vamos pensar quando Deus manda o Jonas ir pregar em Nínive. O Jonas faz o quê? Escolhe um outro navio, entra dentro, desce ao porão do navio e vai dormir. A paz dele é impressionante, né? Ele estava ali numa situação contrária que Deus falou com ele e ele vai dormir. E o mundo está caindo, está desabando e ele nem aí, tá na mão de Deus, né? E Deus, ele permite até que esse homem seja lançado fora depois ele é engolido por um peixe, ele é vomitado por um peixe intacto, amém? Para que ele se arrependesse e fosse até o lugar que Deus mandou. Deus foi bem longânimo com ele, foi ou não foi? Sim ou não? Então, olha só, quantas vezes isso não acontece com a gente? Quando você começa a ver as coisas se complicarem, ficarem difíceis. Pastor, as coisas não estão funcionando como eu queria. Aquilo ali é um sinal. Deus está permitindo para que eu olhe e volte, eu pense, não, pera um pouquinho, isso não é desse jeito, então eu mude. Você pega, por exemplo, uma febre, você começa a ter febre no teu corpo, alguma coisa está... Ninguém vai ter febre no corpo ao acaso. Não existe uma febre assim, meio da tarde, bate uma febrezinha só no natural, não tem. Aquela febre, alguma coisa está errada. O motor do teu carro não vai ferver à toa, concorda comigo? Se ferveu, a gente até fala assim, não, talvez ferveu só por acaso. Não é por acaso, alguma coisa está errado. Sim ou não? Senão, não tinha como acontecer aquilo. As coisas nas nossas vidas, quando elas não estão funcionando, as coisas não estão fluindo, não estão dando certo, porque a Bíblia diz que iria bem os teus caminhos. Eu preciso parar um pouquinho e pensar, o que Deus espera que eu faça? Talvez haja um arrependimento, como ele falou, não é? Para eu não me perder. E eu preciso entender que às vezes isso é um tempo de Deus para eu me arrepender. E a gente não para pensar nisso. Ah, pastor, mas tem coisa que está dando certo, tudo bem. Mas atenta para os sinais da qual Deus está te mostrando. Aquilo não está funcionando por quê? Porque alguma coisa está prestes a acontecer. E a gente não entende isso. Ah, pastor, mas tem coisa pior acontecendo com as pessoas. Mas você é separado para Deus. Deus não quer que o pior aconteça com você. Amém? Ontem à noite alguém estava falando para mim, pastor, o senhor viu um fazendeiro? Mataram um fazendeiro, filho, tudo. E aí eu parei para pensar um momento, ele até falou, o senhor conhecia, que ele achou que eu estava triste por causa da situação, eu não sabia. A gente fica triste. Mas na hora eu comecei a pensar um pouquinho. Tem gente que tem tanta riqueza, tem segurança, tem funcionário, mas não tem proteção nenhuma. Você pode observar, o dinheiro não te protege de nada. É verdade ou não é? Que proteção você tem? Ah, pastor, mas um é culpado, não é? Eu não estou falando esse mérito, sabe? Eu estou me referindo à proteção que alguns não têm. E a gente às vezes não é capaz de perceber o quanto você é protegido por Deus. O quanto Deus te desvia de situações terríveis desse mundo e a gente não está percebendo às vezes. Os livramentos que acontecem, ver gente que se perdeu do nada. Essa semana uma criança, parece que de 13 anos de idade, infartou numa festinha. 13 anos de idade. A vida dele é normal, tem até condições financeiras. Era para ter uma saúde elevada, tem plano de saúde bom. O que resolveu? Nada. Mas por que a gente às vezes come porcaria, né? Além de até passar mal, e parece que o próprio Deus trata a gente de uma forma assim tão singela, que você sabe que não é normal. Porque por muito menos as pessoas morrem. Já vi pessoas morrer com um pedaço de carne engasgado na boca, não é? E nem tão grande. E quantas vezes a gente, né? Eu falo comigo mesmo, quantas vezes crianças ficavam aqueles pedação de carne, engasgava, desengasgava sozinho. Não é. Ah, não, pastor, porque isso daí é igual jacaré, come qualquer... Não é não. Livramento de Deus, então pequenas coisinhas da vida, você percebe o cuidado com Deus e a misericórdia dele. E ali a gente está sendo ali às vezes preservado por Deus, é isso que a gente precisa de entender. Tem coisas na sua vida que você foi preservado por Deus. Como assim preservado? Sodoma e Gomorra foi destruído, amém?
Eu vou ler um pouquinho mais à frente agora, vai lá direto no versículo 19. Não vou continuar, mas essa maldade aí que tinha na cidade. Agora, ó, eis agora teu servo tem achado graças, ó, e engrandeceste a tua misericórdia, de que de mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar para o monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu, aqui é o Ló sendo tirado, 22. Aí o anjo fala para ele, apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, 23. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E 24, a destruição. Então o Senhor fez chover o quê? Fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma aí. Você viu o cuidado de Deus? Enquanto o Ló não entrou na outra cidade, Deus não permitiu que aquele mal viesse. Eu vou todos os dias que eu vou para Bandeirantes, eu passo pela Barra do Jacaré. A dona Dani vai para lá direto. Ela vai até confirmar isso. Quando a gente está quase chegando lá, tem uma curva, tem um caminhão parado com plástico. Aquele moço teve um problema assim meio na cabeça dele, eu acho. E ele parou o caminhão e ficou ali. As pessoas até permitem ele tomar banho no rio, segundo me falaram. Ele fica ali. E é só encerado em cima. Vocês lembram dessa chuva de vento, tudo? Nada saiu do lugar. Acho que ela passa lá quase todo dia, não é? Não é desse jeito? Fica bem numa curva, né? Intacto. E quantas casas, prédios, tudo o vento levou? Você não acha estranho? Não tem alguma coisa que cobriu aquele lugar? Ah, mas tem. Talvez ele não seja tão bom assim. A gente não sabe o coração de uma pessoa. Não é verdade? A gente às vezes olha a reação externa. Mas internamente, como que é essa pessoa? Não é verdade? A Bíblia diz que doces são as feridas feitas por aquele que ama. Minha mãe sempre ela dizia aquela frase, né? Eu prefiro eu castigar você do que você ser castigado depois pelo mundo lá fora. E é a verdade. O mundo pode fazer até menos, aparentemente, estrago do que às vezes você olha e fala que teus pais estão te fazendo hoje. Mas a natureza daquilo é bem diferente. Amém? Está te preservando de algumas coisas. É verdade ou não é? Quantos não foram educados, talvez de uma maneira rigorosa pelos pais, mas você vê o mundo está destruindo ele de uma forma terrível. Aquilo é um cuidado de uma mãe. E o cuidado de Deus, muitas vezes, é isso. Ele permite que situações venham para que Ele possa te preservar. Esperando o quê? O arrependimento. O que Deus espera de nós? Já nós vamos lá para a passagem que fala de Nínive. Vai em 2 Timóteo 2, 25 e 26. O que Deus espera de nós? Em Sodoma não teve o arrependimento. Teve. Você não vê em lugar nenhum ali o arrependimento. E aí que está o grande problema das pessoas. Deus está sempre esperando o arrependimento. Você já tentou instruir alguém e ela rebate? Tudo que você fala, ela retruca para você. Ela fala, não, não é bem assim. Você fala, não, mas isso não é... Mas ela não, ela justifica. Ela tenta mostrar para você que ela está certa. Não tem arrependimento. O que o arrependimento ele faz? Quando você lê o livro de Jó, e Deus dá uma bronca em Jó, ele fala assim, espera um pouquinho, eu vou me calar porque eu falei do que eu não deveria ter falado. E o Jó faz uma coisa interessante, ele diz, eu tapo a minha boca. Ele diz literalmente isso, eu tapo a minha boca. E aí ele fala, eu falava do que eu não entendia, coisa que era grandiosa demais para mim. E daquele momento a vida de Jó muda. Se você pegar para trás, o Jó está sempre rebatendo alguma coisa. É verdade ou não é? Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente rebate Deus o tempo todo. Ah, mas por que Deus age assim? Por que Deus está fazendo daquela forma? Deus está dando tempo para mim me arrepender. Ele está me dando palavras que eu deveria pegar simplesmente e dizer, sim, Senhor Deus. É desse jeito. Amém? E vou falar para você. Tudo que você insistir que for contra o que Deus te deu, não vai ficar bem. Aquilo vai trazer um mal um dia para você.
Que isso, pastor, está praguejando? Não, é verdade. Deus sabe da tua vida, Deus já viu o final que vai chegar, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente parar um pouquinho e entender por que a demora, por que está dando errado, por que essas coisas não estão funcionando. Porque talvez Deus está sendo misericordioso com você. Você está entendendo? A gente é movido pela vaidade da vida. O que é a vaidade da vida? A gente olha para uma situação, a gente quer. Outro dia eu falava com um amigo, ó, ele queria um carro zero. Eu falei para ele assim, você vai jogar dinheiro fora. Você vai entrar numa loja, você vai comprar um carro tal. Ele falou, não, mas eu queria tal. Ele foi e pegou um carro zero. Agora deu um ano. Agora ele disse que ele tem que pagar uma revisão, ele olhou e já ficou bravo. Achava que revisão era gratuito. Tá bom, você acha que revisão é gratuito. Não é? Quanto que é a revisão? Quase 5 mil. Ele já ficou doido. Não é? Aí eu fui fabricar uma que tem mais as outras duas. Pra você não perder a garantia, você é obrigado a fazer. Não é? Aí ele falou assim, mas está dizendo aqui que só as peças que eu pago, a mão de obra é gratuita. Aí que está o grande problema da coisa. Não é? Eles vão trocar até a alma do teu carro. Mas sério? Não é? E o preço que eles querem, sim ou não? A vaidade da vida faz isso. Sabe, às vezes a gente quer porque quer uma coisa, você sabe que vai ter prejuízo, você sabe que não vai funcionar, mas é a vaidade. Já quis alguma coisa só por querer? Depois se olha e fala, não valeu a pena, não precisava de tudo isso. Jogou fora a coisa. Deus fala da vaidade. Aí Deus fala assim, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, olha o amor de Deus, Deus lhes dará o quê? Arrependimento para conhecerem a verdade. Até isso vem de Deus. Deus dá o arrependimento para eu entender a verdade. Aí está o parte principal 26. Ó. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do... Olha só, eu não estou mais debaixo de uma possessão. Só que eu estou preso aos laços do diabo na vontade dele. Você está entendendo? Às vezes eu não estou mais no mundo, mas eu estou preso às vontades, aos laços que o diabo coloca. E aí eu falo, eu sou de Jesus, mas aí que está, o que está me prendendo para que aquilo de ruim aconteça na minha vida? E é isso que a gente não entende às vezes, não é verdade? Às vezes você fala assim, mas eu não estou fazendo nada errado. Mas qual que é a intenção? Você lembra daquela passagem que a Bíblia fala de Balaão? Já leu aquela passagem várias vezes? Eu passei uns 10 anos da minha vida teimando com Deus. Mas o que o Balaão fez de errado, Deus? O Senhor falou para ele, você vai junto, não é? E vai lá e diz o que eu falar para você. E o Balaão está indo, a jumenta não vai, porque o anjo para na frente para matar o Balaão. E eu fiquei pensando, primeira vez que eu li aquilo, mas Deus ia matar o Balaão, ele falou para o Balaão que podia ir. Mas o Balaão estava indo por outra motivação. O Balaão estava indo por causa dos presentes. Então ele gostou quando Deus falou assim, você vai para dizer o que eu te mandar. Só que o Balaão não estava indo desse jeito. O coração do Balaão estava assim, eu vou lá buscar meus presentes agora. Você entendeu? O coração dele estava diferente. Ele estava preso aos laços, amém? Da ganância. Então o sentimento que havia dentro de Balaão não era o sentimento que Deus mandou ele ir. Deus falou, você vai para cumprir a minha palavra. Ele não, ele estava indo para cumprir a palavra do inimigo. Ô pastor, mas ali a Bíblia não deixa claro como que não. Deus depois fala para ele, você vai, mas você vai para fazer o que eu estou falando, porque ele iria lá e ia amaldiçoar o povo. E tanto que foi lá e entregou o povo na mão do inimigo com dicas para que eles fossem realmente destruídos. Está entendendo isso? Então, às vezes, a gente está preso à vontade, aos laços do inimigo. Então, eu preciso me tornar a desprender, despertar disso, para que eu seja livre. Jonas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vou te mostrar a segunda cidade agora, que foi Nínive.
Só que Nínive não foi destruído diferente de Sodoma e Gomorra. Por quê, pastor? Porque a Nínive, ela realmente chegou ao arrependimento, igreja. Jonas 3:1. Aqui o Deus já tinha feito aquela tempestade de vírus, navios tinham quase se quebrado, perderam tudo, Jonas já estava na barriga do peixe. No capítulo 2 ele orou a Deus, se arrependeu, o peixe vomitou ele na praia. E aí quando ele para e pensa, bom, agora, o que será que Deus quer? Aí a palavra de Deus, ela volta de novo a Jonas. Amém? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava. E dizia: ainda 40 dias, e Nínive será o quê? Destruída, subvertida. 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Por que Deus ia destruir Nínive? Só para você entender. Nínive, quase igual Sodoma e Gomorra, Nínive ele tinha uma maldade muito grande com as nações. Eles tinham um exército muito forte, uma cidade diferenciada, e Nínive oprimia as outras nações menores. Então a Nínive agia com maldade sobre aqueles que detinham menos poder. Amém? Havia uma maldade. A Bíblia deixa claro que era uma cidade corrupta, não é? Que vivia da prática do engano. Então eles oprimiam, enganavam e eles extorquiam. Era isso o erro deles. Não entra nessa parte ali de relação ilícitas, nada disso. Mas nesse lado ali da corrupção do gênero humano, era terrível, tanto quanto quando Deus destruiu lá a terra no início. Era daquele jeito. Amém? Só que aqui você percebe uma atitude diferente. Quando Jonas entra na cidade e começa a dizer, olha, daqui 40 dias, isso aqui tudo vai se destruir. O que aconteceu com aquele povo? Toda a cidade mudou o caminho. Eles entenderam. Ou seja, o arrependimento veio. Eu acho que Deus nem pensava que eles se arrependeriam. Mas você percebe o amor de Deus, que antes de destruir aquela cidade, Deus envia o Jonas e ele passa ali vários dias, a Bíblia diz pelo menos 3 dias para percorrer toda aquela cidade, anunciando que aquela cidade ia ser totalmente destruída. Eles não conheciam Deus, não criam em Deus, não andavam com Deus, não praticavam a palavra de Deus. Só que, igreja, houve um arrependimento. E olha no 9. Quem sabe se voltará a Deus, olha, eles não tinham certeza também, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não. Eles não sabiam se ou não, mas eles creram e praticaram. Olha no 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez. 11. Próximo versículo. Pode mudar o capítulo, não tem problema.
Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por quê? Porque Deus disse para ele que ia destruir, só que é o que ele diz agora. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que o Senhor disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que eras um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, e que te arrependes do quê? Do mal. Até aqui está bom. Ou seja, Deus deixou de destruir essa cidade porque houve arrependimento. Aonde que eu quero chegar com isso? Seja qual for a sua luta, a situação que você vive hoje, seja qual for a batalha da saúde que você tenha, seja qual for o estado financeiro que você se encontra. Pastor, minha vida está lá no fundo do poço, dívida, não importa. Se você se arrepende, se você entra na presença de Deus e você muda aquilo que está causando isso, você pode ter certeza, a mesma coisa vai acontecer na tua vida, da mesma forma. Você percebe que não há acepção da parte de Deus. Deus ia destruir Sodoma e ia destruir Nínive. Uma não foi destruída. Por que não foi destruído? Só dependeu das ações daquela mesma cidade. Foi ou não foi? Numa, o anjo entrou na cidade, eles queriam abusar dos anjos. Na outra, foi proclamado o jejum ao ponto de dizer que ninguém iria nem comer e nem beber água. E a Bíblia diz que Deus viu a diferença deles. Onde que eu quero chegar com isso? Deus quer ver a diferença dentro de nós. Ele quer ver a diferença. Hoje a gente não precisa uma cidade toda se arrepender. Mas hoje, individualmente, cada um de nós podemos ter esse arrependimento e mudar a situação que a gente vive. Pastor, mas o meu filho, a minha casa, se eu me voltar para Deus da mesma forma, o mesmo milagre vai acontecer na tua vida hoje. Amém? Aonde que você mudou? Aonde a tua vida alterou? O que você deixou de fazer? Será que eu estou preso aos laços do inimigo de novo? Mas eu vou na igreja. Irmãos, vir na igreja é uma coisa. Está preso a algum laço é outra. Amém? Nem todo mundo que vai na igreja vai entrar no céu. Você está entendendo? A Bíblia diz que um terço vai ser salvo da população. 2/3 não vão. Amém? Vai ter pregadores que não vão entrar, vai ter pessoas que você olha para ela e você fala, essa pessoa já é salva, e não vai. E talvez tenha pessoas que você vai olhar e vai dizer assim, essa pessoa não tem salvação para ela. E vamos nos surpreender. Você vai ver essa pessoa lá. A Bíblia, inclusive, diz que as prostitutas seriam as primeiras. A Raabe, meretriz, não mudou? Você está entendendo? Então, às vezes a gente tem um pensamento sobre uma situação, mas a misericórdia de Deus é diferente. Então, o que Deus espera de nós? O arrependimento. Pastor, 2025 não foi bom, você pode ter um 2026 diferente. Claro que Sodoma e Nínive foi destruído depois, 150 anos depois, se você ler lá em livro em Naum, você vai ver que pelo mesmo erro deles, eles voltaram de novo, não eram essas pessoas, eram outras pessoas, amém? Mas voltaram às mesmas práticas. E aí não teve jeito, aí Deus destruiu essa cidade. Mas onde que eu quero chegar? Essa cidade, esse tempo, eles mudaram a realidade deles. Muda a sua realidade hoje. Muda a situação. Seja lá o que for que tiver na tua vida, você tem hoje a chance de mudar. Pastor, Deus queria muito deles? Não, Deus queria ver o arrependimento deles. Volta mais uma vez em Timóteo 2,26, ó. 2,26, 2 Timóteo 2,26, ó. E tornarem, ó, porque já foram uma vez libertos, a despertar, desprendendo-se dos laços em cuja vontade estão presos. A gente precisa tornar a despertar. Você vai ver que as coisas vão voltar a caminhar normalmente. Vai voltar ao trilho. Amém?
tudo vai dar certo. Diga graças a Deus. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé. Jesus, ele vai mudar a tua história. Eu queria te convidar a uma oração de arrependimento. Talvez você até diga, eu não tenho nada de que me arrepender, pastor. Mas talvez tenha. Amém? Talvez as coisas não estão como você queria. Mas essa oração pode mudar tudo na tua vida. Amém? Pai querido e Pai amado, eu não sei se o trovão, se o mar, se o enxofre, o fogo, o que está vindo realmente contra, meu Pai, as nossas vidas. Tem pessoas, Deus, que talvez uma batalha muito grande na saúde se levantou. Deus, quantos estão adoecendo? Quantas pessoas, Jesus, têm sofrido momentos de calamidade? Quantas vezes, ó Deus, a tempestade vem se levantando em forma de uma dificuldade financeira, muitas vezes, Deus, em forma de um sofrimento. Quantas vezes, Jesus, um momento complicado acontece com os nossos familiares. Vai colocando a tua vida na presença dEle. Vai dizendo para Ele como tem sido a tua casa. E talvez você está vendo exatamente lá dentro da tua casa que as coisas não estão bem. Talvez você olha para um filho e você percebe que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certo. Às vezes tem tudo que precisava, tudo que era necessário está ali. Talvez você mesmo, você chegou a um ponto da tua vida que você não sabe exatamente o que está acontecendo. Não é pela falta financeira, não é por causa da tua família, mas às vezes um desgaste emocional muito grande, você não tem mais ânimo para nada. Parece que falta aquela motivação dentro de você. Você quer avançar, você quer uma mudança, você precisa de algo, mas parece que a vida está sem sentido. Você está cansado daquela vida, muitas vezes exausto simplesmente por estar vivendo. Mas fala para Ele agora: Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança na minha forma de ser. Deus, Ele quer que haja um desprendimento dos laços do inimigo. Então vai falando para Ele hoje: Deus, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança, eu quero as Tuas bênçãos sobre a minha casa, o meu lar, a minha vida. Ah, meu Deus, a Sua igreja está orando agora, e do mesmo jeito, meu Deus, que se Nínive ela foi salva, ela não foi subvertida, Nínive não foi destruída, mas ela permaneceu. O Senhor viu as obras daquele povo. Olha para nós agora, olha para o arrependimento da tua igreja, olha para o arrependimento de cada pessoa que está clamando, buscando, aquele que pede proteção, aquele que diz: Deus, me cubra com a tua proteção, me cubra com teus mantos de ternura, Pai. Oh, aleluias, aleluias. Vai adorando a Ele agora, vai pedindo a Ele: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua proteção sobre a minha vida. Ah, Pai, atenta para cada clamor, atenta para cada oração. Talvez alguém esteja fazendo a oração mais importante deste ano. Talvez ele está dizendo ao Senhor: Deus, eu não quero continuar sendo desta forma. Talvez ele esteja dizendo: o trovão está se levantando, o mar está se enfurecendo. Talvez alguém esteja dizendo: Deus, salva-me, porque eu estou afundando, eu estou naufragando. Meu Deus, venha com o teu poder agora, vai transformando cada vida, cada pessoa, colocando a tua bênção, o teu poder, colocando a tua paz sobre cada uma delas.
costelas. Aleluia, Senhor. Deus quer mudar a tua história, Ele quer mudar o final do teu ano, Ele quer mudar o início do ano para a sua vida, Ele quer que você tenha uma vida transformada, de bênção, uma vida de alegria na presença dEle. Então tenha liberdade, Deus, tira de nós aquilo que te desagrada, tira de nós aquilo que nos enfraquece, que nos afasta da tua presença, Deus. Aleluias, aleluias, aleluia. Glória a Deus.